Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Deixa eu vou compartilhar minha tela com vocês. Não. Quer mamar? Não? Com dor? E vamos começar. Bom, então ontem a gente falou o que é a AITIO, né? A Biblioteca de Boas Práticas de Gerenciamento de Serviço, que é o nosso objeto de estudo. Deixa eu desligar essa câmera aqui, para a gente ficar mais tranquilo. Então, uma Biblioteca de Boas Práticas de Gerenciamento de Serviço é uma referência internacional para o gerenciamento de serviço. E uma organização, quando resolve olhar para a AITIO, né, vamos dizer assim, ela cria a consciência, né, de que vai adotar a AITIO como referência e ela vai adaptar suas práticas, seus processos, a sua forma de trabalhar no dia a dia em alinhamento com as boas práticas da AITIO. Então, a AITIO, nesse sentido, não é mandatório, né? Ninguém é obrigado a implementar a prática de gerenciamento de serviço no dia a dia de sua organização com base na AITIO. As pessoas, as organizações, né, fazem isso, e aí as pessoas nas organizações, se você for olhar a organização, é algo que não tem vida, né? Quem dá vida à organização são as pessoas que ali trabalham, né? Então, quando as pessoas que trabalham na organização, né, no provedor de serviço de TI, resolvem adotar a prática de gerenciamento de serviço, isso é de forma voluntária, né? Não é obrigatório você implementar. O que não ocorre quando você trabalha, por exemplo, com normas internacionais, você é certificado em uma norma, né? E aí, como é que é isso, Leão? Ó, existem algumas normas, por exemplo, ISO 20000, não sei se já ouviram falar, ISO 20000, ISO 27001, né? ISO 9000, tá? São normas que certificam a organização, né? Então, a Central IT, por exemplo, ela é certificada nessas 3 normas que eu falei. 27000, que é de segurança da informação, 9000, que é de gestão da qualidade, e a 20000, que é de gerenciamento de serviço. Então, quando a organização, aí por uma vantagem econômica, né, para demonstrar para os seus clientes que ela segue determinados processos, né, em alinhamento a uma norma, o que ela faz? Ela vai lá e se adequa a organização em alinhamento com o que dispõe a norma, né? Porque a norma traz um conjunto de requisitos formais que a organização precisa atender. E aí o que acontece? Ela vai lá e se submete a uma organização que faz essa análise e concede, né, aquele selo, ó, essa empresa é certificada ISO 20000. O que quer dizer isso? Essa empresa, ela atende os requisitos da norma ISO 20, né? Que é para gerenciamento de serviço, para segurança da informação, mesma coisa, só que na 27000, para gestão da qualidade, 9000 e etc. E aí a coisa fica mais obrigatória, digamos assim, né? Já com gerenciamento de serviço, não, quando a luz da AITIO, digamos assim, né? A organização, ela resolve aprimorar suas práticas do dia a dia, para que ela consiga entregar serviço com qualidade para os seus consumidores. E ela olha para a AITIO e fala, poxa, vamos pegar aqui essas melhores práticas, essas referências, e vamos adotar e adaptar para a nossa realidade. É assim que a gente utiliza, tá bom? E aí falamos da AITIO, do seu histórico, falamos que a AITIO está na sua versão 4, que essa versão 4 foi bastante esperada, em função, né, do cenário que a gente vive hoje, um cenário que eu falei de transformação digital, né, indústria 4.0. E aí, se você olhar para a tecnologia ela vai evoluindo ao longo do tempo e o pessoal gosta de criar como se fosse grandes marcos, né, tecnológicos ou grandes marcos do uso da tecnologia na sociedade, no cenário das organizações, né? Então, lá atrás, a gente teve a digitalização das coisas, os processos eram todos manuais, né? Então, quem chegou a conhecer uma organização aí há 10, 20 anos atrás, 10 anos já era digitalizado, mas há 20 anos atrás, por exemplo, você tinha ali todos os processos ainda
manuais, né? O que é um processo manual? Existia a forma de fazer, da organização trabalhar, porém, não era automatizado, não tinha um sistema que auxiliava aquilo ali, né? E aí era tudo manual mesmo. Se chegava numa organização pública, tudo era no papel, né? O pessoal redigindo documento em máquina de escrever, assinando, carimbando, né? E aí os documentos trafegavam, né, pelas pessoas dentro da organização. Isso era um processo manual, né? E aí o que aconteceu? Houve-se uma digitalização disso, né? E a entrada da tecnologia, a gente até viu um pouquinho disso naquela imagem que desenhamos ontem, né? Começou a possibilitar melhorias nos processos de negócio, dar celeridade para os processos de negócio da organização. A gente pode chamar isso de um advento, né, de digitalização. E aí hoje a gente já vive um advento diferente, que é o da transformação digital. O foco nessa palavra é na transformação, porque a digitalização ela já ocorreu, né? Década de 80, década de 90, era onde a gente estava digitalizando as organizações, automatizando os processos de negócio que ora eram manuais. Agora, a gente já vive no mundo digital, mas o que a gente tem é uma transformação dos modelos de negócio, transformação até da forma como nós vivemos e interagimos, né, enquanto indivíduos, entre nós mesmos, né, utilizando a tecnologia. E é aquilo que eu estava falando, né, até o nosso comportamento de consumo, ele evolui, ele se modificou. Eu não sei dizer para melhor, para pior, né, mas ele evoluiu. Tá? Então, a gente, por exemplo, passou de ter propriedade sobre as coisas e passou a ter cada vez mais acesso às coisas, né, no mundo digital. Deu exemplo lá do CD, né? Hoje em dia, se você quiser ouvir música, você não precisa comprar um CD, ter uma mídia física, né, contigo, não ter a propriedade de um CD, de uma mídia física onde estão armazenadas as músicas. Você assina um serviço, né, de streams de música, igual o Spotify, e vai ouvir as suas músicas. Você tem acesso aí à biblioteca de músicas do mundo, tá? E do mundo e de todos os tempos, né? Então, praticamente todas as músicas que foram registradas, elas existem no Spotify, né? Como eu falei, o nosso comportamento até em relação a ter um carro ou não, isso mudou. A gente vê hoje em dia a gente tendo menos propriedade sobre veículos, tendo acesso aos benefícios que o veículo te traz, né? Mediante o uso de serviço, né? Então veja que esse advento da transformação digital é um advento que a gente vive ali hoje, né? E como eu disse, o foco está nessa transformação. Quando a gente vai para o âmbito das organizações, a transformação digital ela ainda é mais impactante, porque ela começa a possibilitar, por meio do uso de tecnologias, tá? Tecnologias emergentes, esse uso massivo de tecnologias emergentes e informação, né? Ele começa a possibilitar o surgimento de novos modelos de negócio. E aí, modelos de negócios digitais, né? Quantas organizações a gente vê hoje surgindo, né, com produtos e serviços digitais? E até mesmo aquelas organizações tradicionais, aquela organização que tinha uma loja física com estoque, onde as pessoas tinham que ir fisicamente nela, elas estão também mudando o seu modelo de negócio e partindo para o digital, né? Um exemplo que eu gosto de falar, se você for olhar para o varejo, né, a Magazine Luiza, por exemplo. O Magazine Luiza é um grupo é uma empresa, né, que já existe há bastante tempo, e ela tinha uma rede de lojas, né, físicas. Ainda tem, né, mas antigamente era só a rede de loja física. O que a Magazine Luiza fez, né, nessa questão da transformação digital? Ela foi transformando o seu modelo de negócio. Hoje ela tem uma grande plataforma de vendas online, né, inclusive onde ela vende no mundo digital as coisas dela e as coisas de outras organizações. Eles criaram, tem um nome bonito para isso, você não precisa decorar esse nome, mas é legal você ouvir e saber que existe. Chama-se Marketplace, né? Eles criaram um Marketplace, olha só que legal, né?
que nome bonito, marketplace. Eles criaram um marketplace onde qualquer pessoa, qualquer organização que venda alguma coisa pode colocar os produtos dela nessa grande plataforma, e aí ela faz a integração, né, e a venda, ela junta as pessoas que querem comprar esse produto com as pessoas que têm esse produto para poder vender. E isso tudo debaixo do nome Magazine Luiza, né? E aí é um exemplo de transformação digital, a transformação do negócio do Magazine Luiza, né, mediante o uso massivo de tecnologia e informação. Essas duas coisas andam juntos, tecnologia e informação. Se tivesse só tecnologia, não tivesse informação, não seria possível criar um modelo de negócio assim, né? Mas quando se junta, né, uma capacidade de processar grandes volumes de informação, aí a gente consegue, de fato, mudar, né, transformar os negócios. Então, veja, nessa questão do marketplace, o que o Magazine Luiza fez? Começou a processar mais informações de organizações que têm produtos para vender, que querem usar aquela plataforma digital dela, né? E isso é o cenário de transformação digital, né? Tem organizações que, como eu falei, eram tradicionais, estão mudando, né, um negócio mais digital, e tem organizações que já nasceram ou nascem, né, no mundo digital. Então, por exemplo, os bancos, se a gente pegar aí Nubank, que é um banco bastante conhecido, né, é um banco digital, com um modelo de negócio totalmente digital. Nubank não tem agência física, né? Então, a reboque do Nubank, teve outros bancos que foram criados, né, totalmente digitais. O C6 Bank, não sei se vocês já ouviram falar, inclusive sou correntista dele, é um banco maravilhoso, né? 100% digital. Tá? Então, veja que o uso da tecnologia aliado à informação possibilita esse advento, né, da transformação. E aí, transformação digital, né? Transformação das organizações, né, por meio do uso massivo de tecnologias e informações. Deu para pegar aí o que é a transformação digital? Sim, professor. Como que é? Sim, bem tranquilo. Sim, professor. Maravilha. Então é isso. Esse é o advento que a gente vive atualmente. Quando a gente tem ouvido bastante falar de transformação digital, a nossa organização tem um programa de transformação digital, né? Então é isso. Como que eu posso obter, né, alcançar benefícios mediante o uso inteligente de tecnologia e informação, né? E isso é bastante interessante e cria várias possibilidades. Agora, como eu falei para vocês, à medida que a tecnologia avança, as práticas para se gerenciar essa tecnologia também avançam, precisam ser evoluídas, né? Por quê? Hoje a gente tem um cenário, né, falando de transformação digital, dependendo do espaço de mercado que você estiver atuando, você tem uma concorrência muito grande, né? Você tem uns espaços de mercado muito concorridos. E aí, quando você olha para essas organizações digitais, elas estão sempre correndo, sempre buscando pesquisar novos espaços de mercado, sempre buscando inovação, fazer coisas diferentes, né? Às vezes, pessoal, até criar novos produtos e serviços, né, para criar demandas que não existiam, né? A gente não tinha demanda pelo Uber, mas surgiu o Uber, mudou a nossa vida, mudou a forma como a gente lida com a questão de transporte, né? A gente não tinha Spotify, mas olha, depois que surgiu o Spotify, a gente tem uma demanda, né, por consumir músicas, e não só músicas, né, mas tudo quanto é mídia de áudio, podcast, etc., por meio de serviço de streaming. Se a gente fosse lá atrás, na década de 90, e falasse de Netflix, não tinha demanda para Netflix. Estava todo mundo muito bem, né? Muito bem servido com as blockbusters da vida lá, com aquelas locadoras, né? Que tinha na esquina da nossa rua, do nosso bairro, né? Você ia lá, era até um negócio legal, você ia lá na sexta-feira, olhava o DVD, olhava a fita que você queria alugar e tal, e usava. Então veja que essa transformação, ela muda até o nosso hábito, né? A nossa
forma como a gente enxerga a nossa relação com aqueles produtos e serviços que ora a gente utilizava, etc. E com o processo de inovação, até as organizações começam a criar soluções que não existia demanda anteriormente, mas começa a criar na gente uma demanda, né? É interessante isso. Mas o que eu queria colocar? Essas organizações que atuam em determinados espaços de mercado, quando eu falo espaço de mercado, é como se fosse uma especialização do mercado, né? Então, elas estão sempre correndo, elas estão sempre buscando criar um novo produto, um novo serviço, e aí é um cenário de bastante concorrência, né, onde a velocidade para se colocar algo naquele mercado, ela é muito importante, né? E aí, quando a gente fala de velocidade, a gente começa a falar de agilidade, e aí vocês já devem ter ouvido falar de práticas ágeis, né, de Scrum, né? Agilidade. Então, ser ágil, e aí não vamos confundir ágil com rápido, né? A gente vai ver mais à frente que existem práticas de gestão ágeis, né? Que acabam trazendo uma certa celeridade para o negócio, para o uso da TI e etc. Mas a velocidade vem em função da agilidade. E a agilidade, é aí que eu peço para vocês não confundirem agilidade com velocidade. Agilidade é o ato de você trabalhar de forma iterativa, né? Você ir em ciclos, em lances, né? De forma iterativa, de forma repetida, né? E de forma a coletar feedbacks para você ir aprimorando o para onde você vai. Então, eu vou desenvolver um novo produto, um novo serviço. Eu entendo que eu tenho um produto para desenvolver, né? Entendo que ele tem várias características, mas eu não desenvolvo ele todo de uma vez, quando eu uso práticas ágeis. Eu quebro esse cara que é grande em partes menores, mais fáceis de ser gerenciados e desenvolvidos. E aí eu vou de forma iterativa. Isso que é a interatividade, né? Desenvolvo um pedacinho, já valido, testo, entrego para quem tem que receber aquilo, a pessoa já valida, depois eu vou lá, pego mais um incrementozinho daquele produto tão grande, né? E trago para a minha esteira de produção, construo, já valido, testo, entrego de novo e vou trabalhando de forma ágil. Isso é agilidade, né? E essa agilidade traz celeridade. E é por isso que práticas de gestão ágeis são tão utilizadas nesse cenário de transformação digital. Claro que eu estou simplificando bastante aqui, só para a gente ter um overview da coisa. A gente vai fazer uma imersão daqui a pouco para explicar a agilidade, mas eu queria que vocês entendessem que essas coisas andam juntos, tá? E aí, quando a gente chega nesse slide aqui, né, onde se fala que a AITO liderou o setor de gerenciamento de serviço, com programas de orientação, treinamento, certificação, por mais de 30 anos, né? E falando sobre essa evolução da AITO, a AITO 4 atualizou o AITO, reformulando a maioria das práticas de gerenciamento de serviço. Esse ITSM aí é o acrônimo para gerenciamento de serviço de TI, só que em inglês, né? Estabelecendo no contexto mais amplo da experiência do cliente, fluxo de valor, transformação digital, olha só o nosso background aí de transformação, além de adotar novas formas de trabalho, como Lean, Ágil e DevOps, tá? Que são consideradas práticas emergentes. Então, o que quer dizer isso daí, né? Dado esse novo cenário, esse novo advento da transformação digital, a AITO precisou se atualizar e precisou trazer direcionamentos mais claros de como trabalhar com gerenciamento de serviço nesse cenário de transformação digital. Então, a AITO 4 se integra, digamos assim, a essas novas práticas, essas práticas de gestão emergentes. E aí, quais são elas? Se a gente pudesse sintetizar nas três principais, porque são várias, né? Ágil, agilidade, Scrum, Lean, é uma prática voltada à eliminação de desperdício, voltada a uma filosofia, né, de eliminação de desperdício, de simplificação das coisas, bastante interessante, faz parte lá do modelo Toyota de qualidade. E o DevOps, que aí o DevOps é um advento mais, uma filosofia, vamos dizer assim, mais voltada para a TI, tá? O ágil, Lean, pode ser aplicado tanto na TI quanto no negócio, esse pensamento, né, de trabalhar de forma ágil, iterativa, incremental,
essa filosofia, esse pensamento, essa cultura de trabalhar com Lean, né, eliminando desperdícios, simplificando as coisas, isso pode ser aplicado na TI, no negócio. Mas o DevOps é mais específico da TI, tá? É uma filosofia também, um pensamento, né, que busca integrar dois mundos que na TI são muito separados. O mundo de dev, né, o pessoal que desenvolve, programa, codifica, né, as soluções de software, e o pessoal de operação, o pessoal que cuida da infraestrutura tecnológica, do ambiente operacional da TI, né? Só que o que acontece? Esses ambientes são muito segregados, mas um não vive sem o outro. Tá? Não adianta você desenvolver um sistema se você não tiver um ambiente operacional, uma infraestrutura, vou trazer a grosso modo aqui, um servidor, né, uma máquina para você instalar esse software, né, um banco de dados para você colocar os dados dessa aplicação. Não adianta você desenvolver o software se não tiver infra. E a infra também, por sua vez, não adianta ter infra se não tiver o que instalar nessa infra. Não adianta ter infra se não tiver sistema, né? E aí o DevOps ele vem para integrar, né? Fazer com que esses dois mundos coexistam de uma forma mais colaborativa. E a gente vai falar sobre ele também. Ah, Leão, mas eu preciso entender sobre Agile, sobre Lean, sobre DevOps no detalhe para poder fazer a prova? Não precisa, tá? E aí, pensando nisso daqui, o que eu fiz? Eu peguei lá no YouTube, fiz uma espécie de curadoria lá, né? Peguei alguns vídeos, e aí, deixa eu ver aqui. Selecionei alguns vídeos. Viu? Coloquei aqui para vocês, ó, tá lá no grupo, tá? Então tem 2 vídeos do Lean, explicando bem em linhas gerais o que é o Lean, como é que funciona. Tem um videozinho para o Ágil, tá? E tem 3 videozinhos para o DevOps, 2 videozinhos tranquilos e um videozinho bem hard. Esse hard aí é para quem quer saber mais no detalhe como é que a coisa funciona, porque o DevOps precisa de muita ferramenta, né? Então, como é que as ferramentas funcionam para dar suporte ao DevOps, tá? Mas volto a dizer, nem assistir os vídeos é obrigatório, tá? Não vai ter uma questão na prova lá, perguntando especificamente características do Agile, do Lean, do DevOps, tá? A gente vai ver que ele vai perguntar no âmbito do gerenciamento de serviço, algumas coisas relacionadas ao Agile, Lean e a automação, tá? Então é tranquilo, e aqui eu trago mais como desafio para vocês entenderem, porque a gente vai estudar no capítulo adiante alguma coisa relacionada a isso, né? O que a Ait chamou de princípios orientadores. Até aqui está tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Beleza. Maravilha. Então vamos lá, vamos fazer um quiz aqui só para ver se a gente entendeu aqui os conceitos que a gente viu de ontem para hoje. Tá? Aqui é uma questãozinha, um quiz mesmo, só para fixar, né? Não é nem questão de simulado, tá? É um quizinho só para a gente fixar. Então, ó, vamos lá. Qual a definição de serviço? O que vocês acham aí? A resposta, qual que é a letra aí? A, B ou C? Letra B. Letra B. Muito bom, letra B, ó, o meio de permitir a cocriação de valor, facilitando os resultados que os clientes desejam alcançar, sem que o cliente tenha que gerenciar custos e riscos específicos, né? E aqui é mais uma provocação, né? Qual a principal diferença entre cliente, usuário e patrocinador, né? Então, a gente aproveitar esse momento aqui para relembrar, né? O que o cliente faz, o que o usuário faz, o que o patrocinador faz. E aí eu até sugiro, né, que vocês anotem mesmo no material de vocês, quem estiver usando online aí, é só editar o PDF, quem tiver com ele impresso, escreve, quem tiver numa terceira opção, né, só acompanhando a aula no seu caderninho, escreve. O ato de escrever parece simples, mas ele ajuda a fixar, né? Uma coisa é só a gente ouvir, outra coisa é a gente ver e ouvir, outra coisa é a gente ver, ouvir e escrever, né? Isso ajuda a fixar. Então, o cliente, em linhas bem gerais, é quem delibera sobre as características que o serviço vai precisar ter, né? Inclusive, ele se compromete com o consumo do serviço.
O usuário, quem utiliza o serviço no dia a dia. Quer ficar na E o sala comigo? patrocinador, quem faz a aprovação do recurso, né, para financiar o uso do serviço. Então, quem faz a liberação do recurso financeiro ali para que aquele serviço esteja disponível. Porque o Gil está pressionando a clavícula. Vai lá buscar o pão. E aí a gente tem mais algumas definições aí, ó. Ou deitar. A seguinte definição: a funcionalidade oferecida por um produto ou serviço para atender a uma necessidade particular pertence a qual termo aí? Filha, vamos conversar. Tá, espera voltar então. Letra C, utilidade. Porque ela não vai poder dormir sem isso, né? Bom, isso é a utilidade, né? Eu falei ontem, a funcionalidade, o como o serviço é, o que ele entrega, isso tem a ver com a utilidade. Então, o que faz, o que entrega, né? É a utilidade. Mas se a gente fosse olhar o como o serviço é entregue, né, em termos de disponibilidade, capacidade, continuidade, segurança, aí é garantia. Tá? A gente precisa dos dois para ter um serviço que gere valor para os nossos consumidores. Bom, vamos de mais conceitos aí, né? Então vamos entender um pouquinho ainda da natureza da cocriação de valor. Vamos ver o que é cocriação de valor, né? Vamos falar de organizações, provedores de serviço, consumidores de serviço e outras partes interessadas. Vamos falar de produtos e serviços. Vamos falar de relação de serviço. A gente já viu o que é a relação de serviço, né? A gente vai adentrar esse assunto. E vamos falar de valor, resultado, custo e risco, tá? Em linhas gerais, um serviço para gerar valor, ele tem que habilitar o alcance do resultado almejado pelo cliente, tem que otimizar os custos, ou seja, tem que trazer uma vantagem econômica para aquele cliente e também precisa otimizar os riscos para aquele cliente. Tá? Mas fica tranquilo que a gente vai chegar nisso daí. Então vamos lá. Lembra que a gente falou de gerenciamento de serviço, né? A IT é uma biblioteca de boas práticas de gerenciamento de serviços de TI. E aí na aula de ontem, deixa eu só abrir meu PowerPoint aqui, ó, a gente falou que o gerenciamento de serviço, né, contempla um conjunto de práticas, de recursos, né, de componentes que vão ser utilizados pelo provedor para garantir que os serviços que são entregues aos consumidores gerem valor. Né? E aí está a definição de gerenciamento de serviço. Ó. Um conjunto de recursos organizacionais especializados para habilitar valor para clientes na forma de serviço. Tá? Então, conceito aí de gerenciamento de serviço. A gente já sabe agora que a IT é uma biblioteca de boas práticas de gerenciamento de serviço. O gerenciamento de serviço vem a ser esse conjunto de recursos organizacionais especializados que tem como objetivo habilitar a entrega de valor para os clientes na forma de serviço. Tá? E aí, essa questão do valor, né, eu comecei falando que o valor era algo relevante, algo importante, né, e a gente viu ali na própria definição do serviço que o serviço é um meio de gerar valor, ou seja, entregar algo importante, né, para alguém. Então, o serviço é um meio de gerar valor a alguém, possibilitando que esse alguém alcance o resultado que ele deseja ao utilizar o serviço. E aí, para a gente entender o valor, a gente tem que voltar de novo para a definição do serviço. Porque olha só, na definição do serviço, ele fala o seguinte, né, que o serviço gera valor quando possibilita com que esse alguém que vai utilizar o serviço realize o que ele quer, alcance os resultados que ele deseja. Né? Então, traduzindo, né, para um exemplo mais palpável, o serviço só vai gerar valor quando ele possibilita que aquela pessoa que está utilizando o serviço alcance os resultados que ela deseja, ela, a pessoa que está utilizando o serviço, por meio do serviço. Leão, ficou complicado, vamos lá. Né? Vamos pensar aqui, um serviço de TI, um serviço de correio eletrônico. Né? Então, vamos pensar ali.
As pessoas usam no dia a dia o serviço de correio eletrônico não porque é uma coisa bonita e etc. Né? Eles usam o serviço de correio eletrônico, de e-mail, para poder realizar suas atividades profissionais. Né? E aí, se você Oi, Camila, pode vir tomar, viu? Pode vir tomar banho. Correio eletrônico, ele possibilita para as pessoas no dia a dia na organização, possibilita com que as pessoas consigam se comunicar, né, de forma eletrônica com outras pessoas da mesma organização, pessoas de outra organização, para que elas possam realizar suas atividades profissionais. Então, se a gente for olhar, o serviço de correio eletrônico gera valor quando possibilita que as pessoas se comuniquem por meio eletrônico para poder realizar suas atividades profissionais. Tá? Se o serviço de correio eletrônico não habilitar o alcance desse resultado das pessoas no dia a dia, o serviço não vai gerar valor. Deu para pegar aí essa questão da entrega de valor, como é que funciona? Sim. Sim, professor. Então, a mentalidade nossa, excelente. A nossa mentalidade tem que ser o seguinte, eu tenho que olhar para o serviço, identificar o que ele entrega, né? E sempre ter essa análise crítica. Bom, o serviço, quando entregue, habilita o alcance do resultado de quem está utilizando o serviço? Porque, para mim, né, enquanto usuário, vamos pensar assim, usuário do serviço, cliente do serviço, eu não preciso usar um serviço só por usar. Sempre que eu vou usar um serviço é porque eu quero alcançar um determinado resultado que é desejado por mim, por meio daquele serviço. Se a gente for pegar o exemplo do Uber, né? Eu não ando de Uber porque é bonito. Eu ando de Uber porque eu preciso me transportar, né, de um ponto A a um ponto B, me locomover de ponto A a um ponto B, para poder realizar as minhas tarefas. Né? Amanheceu chovendo, também estou com sono, não vou dirigir hoje, né? Mas tenho que ir para o trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou de Uber. Então, esse serviço do Uber que eu vou consumir hoje vai me gerar valor quando ele possibilitar que eu saia da minha casa, né, e chegue no trabalho com segurança, dentro daquele horário previsto, para que eu possa ir lá realizar minhas atividades profissionais. Então, se ele possibilitou isso, gerou valor para mim. Né? Então, veja que é complicado a gente falar que o serviço gerou valor ou não, porque depende muito do como o serviço contribui para o alcance dos resultados de negócio do cliente. E é por isso, né, que a gente tem ali um pouquinho mais embaixo, né, falando assim, ó, inerente a essa definição está o entendimento de que valor está sujeito à percepção das partes interessadas. Né? Então, a definição de valor, se o serviço vai gerar valor ou não, quando falo na definição, quem vai definir se o serviço gera valor ou não é o cliente. A última palavra é do cliente. Né? E acaba que isso fica de forma meio subjetiva, porque para saber se o serviço gerou valor ou não, eu preciso saber se ele contribuiu para o alcance de resultado daquele cliente. Então, essa é a lógica da questão do valor. Tá? Então, se a gente voltar ali na definição, né, a definição mesmo, valor é a percepção de benefício, utilidade e importância de algo. Valor é a percepção de benefício, utilidade e importância de algo. Essas definições é bom vocês entenderem, né? E também vão ter que guardar elas, porque na prova de fundamentos é isso que é perguntado para a gente, conceitos. Né? Então a gente entende e depois precisa relembrar essas definições. Tá? Então o que eu queria deixar aqui nessa questão de valor? Valor é algo subjetivo. Tá? Ele varia de utilizador de serviço para utilizador de serviço, vamos chamar assim, eu estou criando outro nome aqui, mas de consumidor de serviço para consumidor de serviço, porque o valor do serviço vem daquilo que ele possibilita esse consumidor alcançar ao utilizar o serviço. Essa é a lógica por trás. Tá? Por isso que ele está falando que o valor pode ser subjetivo. Bom, e aí como é que a AITO trabalha isso, né? Porque não dá para a gente deixar as coisas soltas. Se eu sou um provedor de serviço, vou definir, desenvolver, entregar serviço
para um conjunto de consumidores, etc., eu preciso maximizar as minhas chances, né, enquanto provedor, de que aquele serviço ou aqueles serviços que eu entrego para esses consumidores, de fato, gerem valor, né? E aí, como eu faço isso enquanto provedor? Eu preciso me aproximar de quem são os meus clientes, de quem são os meus consumidores, e entender no detalhe o que gera valor para eles, né? E aí preciso customizar esse serviço à necessidade daquele consumidor, né? E é aí que entra um nome, né, que está ali no cantinho esquerdo, lá de cima do slide, que é a cocriação de valor. Tá? Cocriação. Quando a gente coloca esse co perto de alguma coisa, perto de uma palavra, né, ela traz um significado bastante interessante, que é fazer algo com alguém, né? Coexistir, é existir junto de alguém, né? Co-criar alguma coisa, fazer algo com e para alguém, no caso do gerenciamento de serviço, com e para, né? Com o cliente e para o cliente. Então, para que eu consiga, enquanto provedor, ter um aproveitamento melhor do serviço, que eles gerem valor de fato para os nossos consumidores, eu preciso co-criar esse valor, preciso envolver o consumidor nessa definição do serviço, né, nos ajustes naturais que vão acontecer e vão ser necessários para que o serviço se molde cada vez mais à realidade desse consumidor. Então veja que a AIT trouxe essa nova palavrinha aí, se a gente puder dizer assim, né, co-criação. Nova porque até a versão 3 não se falava de co-criação, falava só de criação de valor. Né? E agora na AIT 4 se fala em co-criação de valor. Precisa ser junto, a gente precisa fazer as coisas olhando um para o outro, né? O provedor olhando para o consumidor e o consumidor também dando feedback para o provedor para que ele possa ajustar esse serviço de forma contínua. Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. Então vamos lá para mais definições, né? Organização. Uma organização, segundo a AIT, é uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e relacionamentos. Tá? Pessoa ou grupo de pessoas que tem sua própria função com responsabilidades, autoridades e relacionamentos. Né? E aí o que acontece? Esse termo organização, ele pode variar, né, em tamanho, complexidade e formalidade. Caramba, que negócio esquisito, Leon. Tamanho, formalidade e tamanho, complexidade e formalidade. Mas é simples, né? Você pode ter uma organização que ela é bem mais enxuta, tem poucas pessoas, não tem ali uma estrutura organizacional muito complexa, né? E nem muito aquele caráter de formalização muito forte como uma organização grande. Então, se você tem uma startup, todo mundo sabe o que é startup? Eu sei. Vamos lá. Startups são empresas, né, organizações, vamos chamar assim, melhor chamar de organização, quando a gente fala empresa parece que é muito formal, né? Então são organizações que são bem enxutas pela natureza do que elas realizam, né? E que comumente trabalham com pesquisa e inovação. Tá? Então startups são agrupamentos de pessoas, né, que atuam com pesquisa e inovação. E é muito comum esse modelo de inovação, utilizando as startups, para trazer uma certa leveza para a coisa. Né? Tá bom, porque eu estava passando aqui, eu falei, passaram, vixe, acho que vai que a menina pensa que eu estou limpando a casa. Não, eu só passei limpando por causa da poeira. Nesse segmento, por exemplo, um banco, vamos pegar o Itaú, né, da vida aí. O Itaú, ele quer fomentar a inovação. Ele olha e fala, poxa, a gente está sendo engolido aí por esses bancos digitais que criaram novos produtos bancários totalmente digitais, não tem agência, não tem nada, a pessoa faz tudo pela conta dela digital e etc. Né?
poxa, eu queria melhorar, vamos pensar assim, eu queria ir para esse segmento, eu queria concorrer também com essas organizações digitais, só que o que acontece? Eu não tenho recurso para poder contratar um monte de pessoa para ficar aqui pensando em inovação no dia a dia, né? E até, se você for olhar, não vale muito a pena, né? Você rechear o seu quadro ali com pessoas que vão só ficar pensando em inovação. E aí, o que ele faz? Ele quer pensar em inovação, fazer as coisas de forma diferente, né? Usar a transformação digital, inclusive, a seu favor. O que ele faz? Ele vai lá, define alguns problemas que ele quer resolver, né? Ou algumas coisas que ele quer, vamos dizer assim, explorar, algumas características do negócio dele, e ele vai lá e convida organizações chamadas, né, como startups, para ajudá-lo. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, cria uma infraestrutura, né, digamos assim, para essas startups, porque, veja, startups, elas são organizações mais simples, mais leves, com poucas pessoas, não tem tanto investimento e etc., né? Mas o que as startups têm? Elas têm boas ideias, elas são especialistas em trabalhar com inovação, né? Então, o banco vai lá, cria um edital para isso, né? Quando fala edital, um conjunto de regras para que isso ocorra, né? Vai lá, define quais os problemas que ele quer resolver. Normalmente, ele abre os dados dele, né? Fala, olha, os dados relacionados ao que eu quero inovar aqui são esses, né? E aí ele chama as startups. E aí você vai ter uma pluralidade, né, inclusive de pensamentos, porque você não vai chamar uma startup, você vai chamar várias. Quais startups quiserem vir, por exemplo, né? E aí ele vai dar uma infraestrutura, como eu falei, pode dar ali um espaço físico para que as startups se instalem, as pessoas das startups trabalhem ali, né? Normalmente um famoso cowork, né? Cowork, né? Trabalhar junto, né? E aí fornece ali internet, fornece, se for fisicamente, né? Uma infraestrutura ali para que as pessoas possam trabalhar dali. E aí tem que ter banheiro, tem que ter local para beber água, né? Café, esse tipo de coisa. Café movimenta a inovação. E aí essas startups vão fazer o quê? Vão começar a explorar os dados do banco, a pensar em novas soluções, né, para atender os problemas do banco, resolver os problemas do banco. E aí o que acontece? As startups que conseguem gerar alguns produtos ou serviços consistentes, né, inovadores e consistentes, o que acontece? O banco vai olhar aquilo ali e falar, poxa, gostei ou não, né, dessa solução, acho que dá liga com o que a gente está pensando, e aí normalmente o banco vai lá e contrata a startup, né, para desenvolver o produto. Tá? Normalmente, quando a startup está trabalhando nessa questão de inovação, ela cria um produto mínimo viável, uma versão inicial do produto, né, só para poder apresentar para o banco, para o pessoal do banco, e testar o conceito, né? Falar, olha, se a gente está pensando num produto, num serviço assim, com as informações que você já tem, isso aqui resolve ou um problema que você colocou para a gente, ou explora, né, um novo espaço de mercado, e aí a gente mostra para você aqui, e aí, você acha que tem liga? Se tiver, o que o banco faz? Internaliza essa startup, contrata ela, e ela vai desenvolver o produto no detalhe, tá? Então, é um modelo de inovação colaborativa, tá? E existem várias startups, inúmeras startups, tá? E aí, característica das startups são organizações mais ágeis, né? Organizações mais leves, inclusive, né? Não tem toda aquela estrutura organizacional que uma empresa grande tem. É um time, praticamente. Beleza? Deu para entender aí? Sim, professor. Existe até uma lei que saiu, não sei se foi esse ano, foi no final do ano passado, a lei das startups. É bastante interessante, é um novo modelo, né, de inovação. Tá? Então, organizações, como a gente viu, pode variar do tamanho de uma startup ao tamanho de um elefante branco, como é um ministério, né, um tribunal. Então, assim, coloco uma administração pública, mais uma vez, que é o que eu trabalho, né? Então, se você vai para um ministério, você tem toda uma estrutura regimental, né? Com um monte de
hierarquias, né? Você tem lá o ministro de Estado, aí você tem o secretário executivo, aí você tem as secretarias, depois diretorias, depois coordenações gerais, coordenações e departamentos lá embaixo. Então, olha só o tamanho da coisa, né? Então, a organização pode variar, desde algo mais simples, como uma startup, a algo mais complexo e maior e extremamente formalizada, né? Como o ministério. E aí você vai ter coisas no meio do caminho, né? Estou colocando aqui só as pontas. E aí, o provedor de serviço é uma organização. Inclusive, a gente tem falado de organização de TI, né? E olha só como é que a gente define o provedor. Ao provisionar serviços, uma organização assume o papel de provedor de serviço. Né? O provedor pode ser externo à organização do consumidor, ou ambos podem fazer parte da mesma organização. Então, é aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Cliente interno, cliente externo. Cliente interno é um cliente que faz parte da mesma organização que um provedor de serviço. Cliente externo é um cliente que faz parte de outra organização diferente da organização do provedor de serviço. Até deu exemplo, né? Se você for lá no Ministério de Ciência e Tecnologia e olhar para os clientes internos, né, da TI do Ministério, eles estão nas áreas de negócio. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem uma diretoria de TI. O nosso amigo falou ontem para a gente, né, a DTI, o Carlos bem colocou para a gente lá, a diretoria de TI, é o provedor de serviço do Ministério, né, e você tem lá as áreas finalísticas, né, a área administrativa, as áreas finalísticas do Ministério, com seus consumidores de serviço de TI interno. Então, esses consumidores fazem parte da mesma organização que o provedor de serviço, nesse caso, essa grande organização chamada Ministério de Ciência e Tecnologia. Agora, quando você vai para a Central IT, que aí é um provedor comercial, né? Provedor de serviço de TI comercial, ele provê serviço para consumidores que fazem parte de outras organizações, né? Então, você tem ali a Central IT provendo serviço para o MCTI, por exemplo. Você tem um consumidor de serviço de TI, de um serviço de TI que é provido pela Central IT, lá dentro do MCTI. Alguém que faz parte do MCTI, por exemplo. Deu para pegar aí essas situações? Sim, consegui pegar bem. Legal. E aí, assim, nuances, né? A biblioteca vai ter nuances em relação a isso. Então, não quer dizer que uma prática se aplica e outra não se aplica. Vai ter algumas nuances, né? Quando é um provedor interno, por exemplo, a forma de se relacionar com os clientes, falando com o usuário, tá? O usuário é central de serviço, etc. Vai relacionar com clientes, existe uma prática chamada relacionamento com negócio. Quando é com um provedor interno, trata clientes internos, é uma prática que vai atuar de forma mais tranquila, né? Ali se aproximando desses clientes, certo? Né? Não tem enfoque comercial. Ele não quer vender nada. Você não quer vender nada para um cliente interno, né? Você quer estreitar os laços, melhorar a relação entre TI e esses consumidores internos, esses clientes, né, internos. Agora, quando é um provedor comercial, aí já tem uma pegada comercial no relacionamento, né? Quando é um provedor externo e comercial. Então, a área de relacionamento com o negócio da Central IT já é uma área mais de vendas, né? Uma área, inclusive, normalmente nas organizações chama comercial, né? Então, ele tem um apelo mais de identificar oportunidades junto a esses clientes e vender soluções, né? Fazer novos negócios e etc. Só exemplos aí para vocês verem que existem nuances, tá? E aqui, ó, só para a gente finalizar esse assunto, a chave, né, é que a organização na função de provedor de serviço tem uma compreensão clara de quem são seus consumidores em uma determinada situação e quem são a outra parte interessada na relação de serviço no dia a dia. E falando na outra parte, a gente tem mais um conceito aí, tá? Então, a gente tem lá provedor, consumidor, seja esse consumidor interno ou interno, e a gente tem aí
outras partes interessadas. Então, numa relação de serviço, aqui é a relação de serviço em verdinho aqui, ó. Numa relação de serviço, a gente tem provedor, consumidor. Então, o provedor desenvolve, suporta, entrega, né, os serviços, o consumidor consome esses serviços, e a gente tem nessa relação de serviço outras partes interessadas, interesse na relação de serviço. E essas partes interessadas podem ser internas ao provedor, podem ser externas ao provedor, tá? A gente vai ter de tudo. E aí vamos ver um pouquinho aí desse cenário, ó. Além das funções de consumidor e provedor, geralmente há muitas outras partes interessadas que são importantes para a criação de valor. Então, o próprio consumidor de serviço é uma parte interessada. Eu diria que é a principal parte interessada. Não faz sentido eu, enquanto provedor, desenvolver, entregar serviços, dar suporte a serviços para os quais não existe consumidor. Só existe serviço, né, se existir consumidor, né? Então, consumidor de serviço, qual é o interesse dele? Não? Ele quer alcançar benefícios, ele quer a entrega de valor, ele quer alcançar os resultados que ele deseja mediante a utilização daquele serviço. O serviço vai ser o meio para que esse consumidor alcance o resultado que ele deseja. Então, que as coisas se encaixem, né? E aí, dentro dessa pegada de valor, aqui está colocado da seguinte forma, né? Benefícios alcançados, custos e riscos otimizados. Daqui a pouco a gente vai ver que o serviço, para gerar valor, além de ter utilidade e garantia, ele tem que atender isso aqui, ó. Entregar benefícios, otimizar custos e riscos. Tá? E o provedor de serviço? Pode ser... vou botar a palavra aqui. Pode ser visto, faltou outra palavra aqui, então vamos colocar visto, né? Considerado era a palavra. O provedor de serviço pode ser considerado como parte interessada? Claro, ele é uma parte interessada, né? Então, um provedor comercial, ele não está ali de brincadeira, né? Só desenvolvendo serviço, entregando serviço que ele acha bonito. Aquilo ali é o negócio dele, é o business dele, ele ganha dinheiro com aquilo, né? Então, um provedor comercial, por exemplo, ele está em busca de quê? Financiamento do consumidor, receber dinheiro do consumidor para poder utilizar o serviço, né? Ele está pensando no desenvolvimento de negócio, expandir o seu portfólio de negócio, ter mais clientes, por consequência, ter uma maior participação no mercado, né? Ter mais lucro, por consequência. Ele não vive de filantropia, um provedor comercial. Outra coisa, melhoria da imagem, né? Construir uma imagem forte no mercado. Por quê uma imagem forte? Porque imagem forte cria uma marca forte, né, digamos assim, e vai trazer mais clientes, vai ter mais confiança do mercado, dos clientes, vai fazer mais negócio e vai trazer mais resultados para esse provedor de serviço. Tá? Outra parte interessada, o funcionário do provedor de serviço, pessoas que trabalham, né, no provedor de serviços, colaboradores, né? Que colaborador ele busca? Ó, incentivo financeiro e não financeiro. Incentivo financeiro é o salário, né? E não financeiro, a realização profissional. Hoje a gente vive uma sociedade cada vez mais consciente, né, dessa questão da participação do indivíduo em coisas maiores, coisas grandes, né? A gente cada vez mais se identifica com determinadas bandeiras, vamos dizer assim, né? A bandeira do meio ambiente, a bandeira da igualdade social, sei lá. Estou colocando coisas aqui, né? E aí você busca trabalhar em empresas que colaborem para essas bandeiras, que você acredita nelas, né? Nas suas crenças e etc. Então, isso é uma realização, né, profissional. Você trabalha em algo que contribui para um mundo melhor, uma coisa assim, né? Então, seriam aí esse retorno, né, não financeiro, tá? Ó, a questão do desenvolvimento profissional, senso de propósito, tudo isso está relacionado ao que eu estou falando. Então, é uma parte interessada, né? Outra parte interessada, a sociedade, comunidade.
Caramba, Léo, esse negócio já está começando a voar aí, né? Sociedade, comunidade também é uma parte interessada na relação de serviço? De certa forma né? Então, se você for olhar, por exemplo, ó, eu trabalhei numa empresa chamada Algar. Vocês devem conhecer, é uma empresa bem grande, né? É um grupo, na verdade, chamado Algar. E a sede desse grupo é em Uberlândia. E você vê, né? Uberlândia não é um município tão grande assim. É uma cidade considerável, mas não é tão grande. Não chega perto de Brasília, perto de São Paulo, nada disso. É um município modesto. Mas a sede da Algar, do Grupo Algar, é lá. E a Algar é uma empresa multinacional. Ela tem empresas, né, aqui no Brasil, em vários segmentos, tecnologia da informação, telecom, né, bastante forte na parte de telecom. Tem até empresa de aviação, a Algar, para vocês terem uma ideia. No agronegócio também tem várias empresas no segmento, e ela atua no Brasil e fora do Brasil. E olha, mais uma vez, a sede é lá em Uberlândia. Imagina o impacto, né, desse provedor de serviço, que a Algar é um provedor de serviço, né? Imagina o impacto da Algar lá em Uberlândia, na geração de emprego, geração de impostos, né? Contribuição dessa organização, né, para o desenvolvimento social e comunitário, primeiro emprego, programa de primeiro emprego. Então veja que basta você ter algum interesse na relação de serviço, você começa a ser encaixado como parte interessada aqui no gerenciamento de serviço. Conseguem perceber isso? Fala assim mesmo. Sim, professor. Fala. Sim, legal. E aí, ó, só para a gente fechar aqui, mais dois. Ó. Organização de caridade, por exemplo. Pegar o exemplo da Algar lá, em Uberlândia, né? Existe uma legislação que ela beneficia, né, as organizações que fazem doações de recursos para instituições de caridade, né? E aí essas organizações que fazem esse repasse, né, de recursos financeiros para organizações de caridade, elas têm um abatimento nos impostos, né? Então, olha só, uma organização de caridade lá em Uberlândia vai ter, se beneficiar. O acionista, vamos dizer que o acionista do provedor de serviço, o que é o acionista? Não é o dono da empresa. Então, a gente tem a figura de acionista quando tem empresa que tem o capital aberto, né? Se eu não me engano, a Algar não tem capital aberto, mas ela tem sócios, tá? E aí você tem ali os donos da empresa, os acionistas, eles estão preocupados também com as relações de serviço. A acionista quer o quê? O que o acionista está preocupado? Né? Vocês aí que são acionistas de grandes empresas no Brasil, né? E aí, para você ser sócio de uma empresa, basta você comprar uma ação daquela empresa, você já é sócio. Ah, eu quero ser sócio da Petrobras. É fácil, é só comprar uma ação. Eu não sei quanto é que está a ação da Petrobras hoje, mas não deve ser caro, né? Mas o que o acionista está preocupado? Ele está preocupado com a segurança do seu investimento, né? Eu vou investir X e vou receber Y, né, de lucro ali. Alguém levantou a mãozinha aí? Pode falar. Professor, só uma mensagem que eu acho que algum aluno está tentando entrar. Só aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tem um aluno que não está conseguindo acessar a aula, está pedindo para que o senhor chame ele no Teams. Legal, vamos tentar fazer isso aqui. Deixa eu ver se ele aparece na listinha. Eu tirei foto. Só que o Joaquim nem está aparecendo aqui. É o Joaquim que está com Tava dificuldade? na Ana. Falei, ela tá aqui, você tirou foto. Isso, ele não tá conseguindo acessar a reunião. Ele falou que foi banido do grupo lá, parece. Ele não consegue acessar pelo link, não. Ué, banido? Sem engraçado. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu... Tem algum lugar aqui que tem como a gente copiar o link da reunião. Outro jogo? Quem tem o contato dele? Ele está falando no grupo aqui? Eu tentei colocar ele. Eu tenho o contato dele no Teams e eu tentei colocar ele.
Eu acabei de entrar, inclusive, eu te falei que eu ia entrar um pouco atrasada da reunião do fiscal, e eu tentei colocar ele aí agora. Só ele atender a ligação, tá chamando? Maria, compartilha com ele esse link aqui que eu coloquei no nosso grupo aqui. Se ele consegue acessar. É estranho. Deixa eu voltar aqui no calendário. Aqui, O que você quer? Que eu te desenhe? Qual? Joga Globo? Vai tocar pianinho? Ó, coloquei o link aqui, mas o Christian já tinha colocado também. Futebol. Vamos lá, vamos trazer informações aí. Vem pra ele, viu? Legal. Ver se ele consegue acessar aí. Qualquer coisa a gente aciona o suporte lá para ele. Tranquilo aí sobre partes interessadas, pessoal? Sim, professor. Beleza. Professor. Tranquilo. Então vamos lá, vamos falar de valor. Olha só que legal, né? Qual que é o raciocínio aqui? O serviço, para gerar valor, ele tem que suportar os resultados de negócio almejado pelo consumidor, ou seja, tem que contribuir para o alcance dos resultados almejados pelo consumidor. Agora? Tem que remover custos. Tá? Isso aqui é o racional de um serviço que gera valor. Então, ao projetar um serviço de TI para atender às necessidades dos seus consumidores, o provedor tem que pensar nisso. Esse serviço precisa habilitar o alcance do resultado almejado pelo consumidor. Precisa entender, então, enquanto provedor, o que é o resultado que esse cliente almeja alcançar mediante a utilização do meu serviço. Essa é a coisa central, tá? Segundo, o serviço tem de remover custos, tem que trazer uma vantagem econômica para aquele tomador do serviço, para o consumidor do serviço, ou seja, faz sentido, é mais barato ou é mais vantajoso economicamente consumir o serviço daquele provedor do que consumir de outro provedor, ou até mesmo consumir aquele item como serviço e não ter, né, a propriedade de algo que me entrega aquilo que o serviço me entrega. Tem que ser vantajoso economicamente para mim, enquanto consumidor, consumir aquele serviço. E tem de remover riscos também. Tá? Então, eu deixo, por exemplo, de ter a propriedade sobre algo para poder alcançar um determinado resultado e passo a consumir aquele algo como serviço para evitar determinados riscos. Agora, vamos colocar isso num exemplo. Vamos pegar ali o exemplo do Uber. Né? Primeiro ponto, e eu queria até colocar para vocês, é o mais importante, tem de suportar o resultado de negócio. O serviço tem de habilitar o alcance do resultado almejado pelo consumidor. Quando eu falo resultado de negócio, mas no contexto de TI, né? A gente viu que os serviços de TI, eles existem ali, suportando as estruturas de negócio da organização, seja um processo de negócio, seja serviço de negócio. Mas quando a gente está falando do exemplo do Uber aqui, não necessariamente está resultado de negócio, mas dá para a gente exercitar e a gente vai ver que é bom. Tá? Obrigatório. Se o serviço não habilita o alcance do resultado almejado pelo consumidor, esse serviço não gera valor. Tá? Então, eu vou para o trabalho de Uber porque eu não estou legal hoje, está chovendo, tá? Estou cansado, não quero dirigir e etc. Vou de Uber. Bom, o Uber vai gerar valor para mim quando ele me levar até o trabalho, né, com segurança, dentro daquele horário. Porque se o Uber quebrar no meio do caminho, se o carro ficar dando muita volta e etc., não vai gerar valor para mim. Ele vai me levar lá, mas vai me entregar lá no horário fora daquele horário que eu preciso chegar e etc. Tá? Então, primeira coisa, precisa me levar, né, até o trabalho com segurança, dentro do horário previsto, né? E aí o restante é plus, né? O restante são coisas a mais, né? São mimos
com conforto, com balinha, com água, com ar-condicionado, com a estação de rádio do Uber ligada na rádio que eu gosto, e etc. Né? Bom, tem de ser vantajoso para mim, enquanto cliente do Uber, andar de Uber do que andar no meu carro. Tem de ser vantajoso para mim, senão eu não vou. Né? Se for muito mais caro ir de Uber do que eu ir de carro, poxa, eu vou de carro. Não faz sentido. Né? Inclusive, é o que eu falo para vocês, como as coisas, né, os cenários vão se transformando e as ofertas de produtos e serviços vão mudando a forma como a gente se relaciona com as coisas no dia a dia. Né? Tem pessoas hoje que já abandonaram o carro, não tem mais carro. Né? Por quê? Porque já viu que é mais vantajoso para elas, dado a quantidade de quilômetros que elas rodam e etc., né? Elas andarem de Uber. Então, é mais vantajoso não ter um carro e aí ter um ativo, né, financeiro aportado naquele carro, porque vocês que gostam de carro caro aí, né, e carro tá caro pra caramba, tu vai comprar hoje um carro mais ou menos aí a 100 mil reais. Deus me livre, mas 100 mil reais. Então, você vai aportar 100 mil reais no carro. Aquele já é um ativo que você imobilizou. Né? E aí, você vai pagar imposto. Então, imposto normalmente é 3%, vai pagar 3 mil de imposto por ano naquele carro. Vai pagar seguro, vamos dizer que o seguro de um carro desse é uns 2 mil reais, já vai lá 5 mil. Né? Fora manutenção, fora gasolina, fora, né, revisões ali, etc. Né? Então, é mais vantajoso eu usar o serviço do Uber, dado no meu contexto, do que ter um carro. Então, custo removido. Uma vantagem econômica. E risco, a mesma coisa. Né? Vamos pensar num cenário aqui mais complicado. A gente sai para um happy hour para tomar uma, né? E aí, poxa, tem lei seca. Acho que o principal motivo não tinha que ser a lei seca, né? O principal motivo tinha que ser assim. Se eu bebi, eu já não fico muito legal, né? Os meus reflexos não ficam muito legais. E uma coisa que eu percebi é que quanto mais velho eu fico, mais lerdo eu fico depois que eu bebo. Né? Não sei se vocês passam por isso aí, mas imagino que vocês estão todos novos aí. Mas o que acontece? Se eu estou com meus reflexos meio lerdo, eu não vou dirigir, né? Esse deveria ser o motivo principal. Mas vamos lá. Vamos para o happy hour. Poxa, eu não vou beber e dirigir, né? Porque eu corro o risco de me envolver no acidente, corro o risco de ser pego na lei seca. Tá vendo? Risco. Então, o que eu faço? Se eu vou para o happy hour, eu vou tomar uma, né? E não quero correr o risco, né, de dirigir depois de beber, me envolver no acidente, ou correr o risco de cair na lei seca, o que eu faço? Eu vou consumir o serviço do Uber, porque ele me remove esse risco. Né? Eu não tenho esse risco de cair na lei seca uma vez que eu estou andando de Uber. Quem não pode beber aí, nesse caso, é o motorista. Eu posso ficar tranquilo. Tá vendo, então, essa questão do custo e do risco removido? Sim, professor. Tem que trazer uma vantagem, né? E aí, vamos pegar na TI, né? Antigamente, as TIs, elas tinham o quê? Data centers físicos, né? Tem um nome elegante também para falar disso, que é o ambiente on-premise, né? Hoje, esse nome bonito, né? Ambiente on-premise. Antigamente era data center físico. Você chegava na organização de TI, tinha uma sala cofre lá, um monte de computador dentro, etc. Aquilo ali era a infraestrutura daquela organização de TI. E aí, o que aconteceu com o passar do tempo? Né? A gente começou a ter a possibilidade de não precisar ter uma infraestrutura dentro da organização. Você pode usar uma infraestrutura em nuvem. Você contrata um serviço de nuvem da Amazon, da Microsoft, do próprio Google, né? E por aí vai. Então, esse movimento de contratar infraestrutura como serviço foi uma estratégia de mitigar riscos, é uma estratégia de mitigar riscos. Tem a questão da economicidade? Tem, já explico. Mas também de mitigar risco das organizações de TI. Então, quando eu tenho ali um data center dentro da minha organização, com um monte de computador ligado, né, eu tenho que ficar gerenciando a disponibilidade daqueles itens ali, eu preciso ter redundância de energia, de ar-condicionado, tem que ficar cuidando para que aquelas máquinas não falhem, né? E aí impacta o serviço que está sendo entregue, etc.
né? Eu tenho que ficar cuidando daquilo. Agora, quando eu contrato um serviço de infraestrutura em nuvem, eu passo tudo isso, o risco de tudo isso funcionar para o fornecedor. Passo lá para a Amazon. E aí eu vou cobrar da Amazon, né, as metas de nível de serviço. Eu falo, mas você tem que me entregar esse serviço com essa disponibilidade. O negócio tem que funcionar assim, assim, assado. Então eu estou transferindo risco. Estou removendo determinados riscos que eu tinha que ter e agora passo para o fornecedor. Custo também, infraestrutura em nuvem reduz o custo. Antigamente você tinha que ter um data center, se você precisasse de uma capacidade X, você precisava ter toda aquela capacidade alocada dentro do seu data center. Né? X servidores físicos ali, né? Servidores, máquinas mesmo, computadores, né? Supercomputador. Não vou falar de supercomputador porque entra numa categoria de computação diferente. Mas tem que ter ali X servidores mesmo, físicos, né? X servidores de banco de dados, X soluções de storage. Né? Storage a gente armazena dados, tá, pessoal? Né? Com suas lâminas de armazenamento, etc. E aí você tinha que ter um custo para aquilo ali. E às vezes você até pagava por uma capacidade que não era usada, porque você tinha que deixar uma gordurinha, né? Tem que ter mais capacidade do que você precisa para poder, se tiver uma variação na demanda do uso do serviço, você poder ter ali uma margem de manobra. Quando você consome o serviço de infraestrutura em nuvem, você só paga pelo que você utiliza. Tem modelo de contratação, sim. Você não paga para ter disponível X máquinas lá o tempo inteiro. Você paga para utilizar determinada capacidade computacional. Usou, você paga aquilo. Não usou, você não paga por aquilo. Tá? Então, alguns exemplos para a gente aí. Beleza? Inclusive, professor, hoje nós estávamos em reunião lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, tratando exatamente esse ponto que o senhor acabou de abordar, que é a parte da infraestrutura, storage. Inclusive, uma demanda que a gente vai atender trata-se justamente do storage na sala cofre lá. Pô, que legal, olha aí. E aí, o que vocês definiram lá? Vão migrar para a nuvem ou não? Não, inicialmente não. O cliente ainda não tem nada em concreto definido para fazer essa substituição, não. Mas, assim, a gente está diminuindo o quantitativo de servidores que hoje tem existente lá na sala cofre lá do MCTI. Legal. E aí está racionalizando, né? Exatamente. Maravilha. E você vê, né, que essa tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque é um serviço, né? Você passa a consumir aquela infraestrutura como um serviço, não mais ter a propriedade de um monte de computadores, né, de servidores, seja de banco de dados, etc. Ter a propriedade disso dentro do seu data center, você ficar tendo que cuidar, né, para manter aquilo funcionando, você consome como serviço. Não, inclusive, a modificação que a gente vai ter que fazer é simplesmente por conta de organização de cabo, porque o órgão ele foi notificado pela ABNT e a gente necessita o órgão necessita do nosso serviço para a gente fazer uma organização de cabo simplesmente lá dentro da sala cofre e que tem a necessidade de fazer o desligamento de tudo. Aí já envolve o quê? Empresa que é responsável pela sala cofre, empresa que é responsável pelo ar-condicionado que está dentro da sala cofre, envolve um corpo muito grande de servidores para a gente atender o cliente. Muito bom. Tá vendo aí como é que aplica as coisas no dia a dia, né? Exatamente. E aí vamos lá, vamos pegar aqui uma situação aqui relacionada à cocriação de valor, tá? Então lembra que o serviço é um meio de gerar valor a alguém, possibilitando que esse alguém alcance o resultado que ele deseja, sem ter que arcar com os custos e riscos inerentes ao provimento do serviço, né? E aí a gente começou a ver o seguinte: o serviço precisa habilitar o alcance do resultado almejado pelo consumidor, né? A gente pode até dizer, no caso da TI, o serviço de TI, né? O serviço precisa habilitar o alcance do resultado de negócio da organização. Só que a gente precisa entender o seguinte: o que é o resultado almejado para ser alcançado pelo consumidor, pelo negócio, no caso do serviço de TI, e o que é a saída do serviço, tá? Então eu tenho um serviço, e aí vamos aqui, ó.
Vou pegar um novo slide aqui. Vou pegar aqui esse cara e esse cara. Vou colocar em perspectiva. Verdinho, serviço de TI. E aqui o serviço de negócio. Então, as saídas do meu serviço de TI, vou colocar aqui para a gente lembrar depois. O serviço de TI produz saídas que habilitam o resultado de negócio da organização. E aí eu preciso ser capaz de identificar e vincular esses caras aqui, e isso não é uma tarefa trivial. E aí vamos fazer um exercício aqui. Vou colocar esse cara aqui para ver. Vamos fazer um exercício aqui. Quem é casado aí? Só que casado já fala meio desanimado. Não, eu sou muito bem casado. Ó, o Cristiano casado. Então, o Cristiano, cara casado, romântico, né? Já fez aniversário de casamento esse ano ou não, Cris? Dia 16 de dezembro. Ó, o cara já lembra na memória ali, meu. Mas eu não sou tão romântico assim, não. Ó, não, mas nesse exemplo aqui você vai ser romântico, né? Então, eu vou até tirar aqui do nosso slide aqui, vamos pegar só na memória aqui, né? Pra gente não confundir ele com o serviço de TI. Vamos dizer que o Cris, ele quer, ali dia 16 de dezembro, comemorar essa data, né, que é importante para ele, para a esposa dele e tal. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um ambiente, vai fazer ali uma comemoração num ambiente mais reservado, né? Vai alocar alocação ali de um ambiente legal, ao ar livre, né? Para ficar legal. Vai contratar uma banda não, uma mini orquestra, né? Para tocar uma música ali ambiente, tá? Vai convidar as pessoas mais chegadas, né, do casal e etc. Né? Vai contratar um buffet para servir ali, e aquele ali vai ser o evento dele para criar recordações, né, sobre essa data tão importante. E aí, para isso, com o objetivo, né, de fazer a manutenção das suas recordações, o que o Cris vai fazer? Ele vai contratar um serviço de fotografia, porque ele quer registrar aquilo, quer manter aquilo nas recordações dele, né? E ele vai lá, contrata um serviço de fotografia. O pessoal vem, né, a empresa de fotografia, vai lá, executa o serviço. E aí a primeira pergunta que eu tenho para vocês. Nesse cenário, o serviço de fotografia foi realizado. Qual que é a saída desse serviço de fotografia? O que o serviço de fotografia vai entregar para o Cris e para a esposa dele? As fotos? As fotos, isso aí. Um álbum de fotos, né? E aí, na minha época, quando falava álbum de foto, era um álbum impresso, né? Hoje em dia é um álbum digital com um monte de artes, vídeos, clipes, né, e etc. Então, um álbum de fotos. Então, o serviço de fotografia foi executado. A saída do serviço de fotografia é um álbum de fotografias. Agora, qual é o resultado que o Cris almeja alcançar quando ele contratou o serviço de fotografia? Melhor. Oi? Um serviço de qualidade. Aí são requisitos do serviço, vamos dizer assim, né? Mas registros, né? Ó, tá começando a surgir umas coisas aí, né? O que é o resultado almejado pelo Cris que vai ser habilitado mediante o álbum de fotografias, que foi uma saída do serviço? Receber as fotos. Mais amplo. A manutenção das suas recordações.
Esse é o resultado que o Cris almeja alcançar quando ele consumir o serviço de fotografia. Até dei a dica, né? Ele quer o quê? A manutenção das recordações dele. Ele quer guardar aquelas recordações daquele momento para sempre, né? Então, o que vai acontecer? A saída do serviço de fotografias, que é um álbum de fotografias, vai habilitar o alcance desse resultado almejado pelo Cris, que é a manutenção das suas recordações. Conseguiram perceber? Sim. Como é que as coisas se relacionam? Tá dramática. Então, o Cris, que é o consumidor do serviço, ele tem um resultado que ele quer alcançar, que é a manutenção das suas recordações, daquele momento ali maravilhoso, e ele contrata um serviço que vai ser executado e vai gerar uma saída, que é um álbum de fotografias. Então, o álbum de fotografias é a saída do serviço que habilita o alcance do resultado, que é a manutenção das recordações do Cris e da esposa dele. Tá? Então, é isso que acontece no dia a dia. O serviço gera saídas que habilitam o alcance dos resultados almejados para serem alcançados pelo consumidor. Quando a gente fala de serviço de TI, o serviço de TI gera saídas que habilitam o alcance dos resultados de negócio da organização, né? E é nisso que a gente tem que pensar, porque a gente quer desenvolver um serviço que gera valor. A gente já viu, né, que o serviço para gerar valor tem que habilitar o alcance do resultado de negócio, remover custo, remover risco. Eu falei, olha, é primordial, não pode ficar de fora. Essa questão de gerar valor, na hora de gerar valor, essa questão da habilitação do alcance do resultado de negócio. Então, o primeiro ponto que o provedor de serviço precisa pensar junto com o consumidor é, vem cá, quais são os resultados que você almeja alcançar utilizando o serviço? E aí depois a gente vai lá, né? Olha, eu vou pensar no serviço com essas características que vai gerar essa saída que vai habilitar o alcance do resultado de negócio. Né? E aí vamos pensar aqui, ó, serviço de TI e serviço de negócio, para a gente fixar isso daqui, para a gente sair para o nosso lanche. Vamos pensar aqui, ó, no serviço de TI, na plataforma de vendas online da Magazine Luiza. Então, vou colocar aqui. Ó. Magazine. Esquece. Eu não sei se é com S ou é com Z, mas acho que é com Z, né? Magazine Luiza. Isso mesmo. Professor? Oi. Desculpa atrapalhar a aula aí, essa parte. O Joaquim está falando aí no chat que ele está com o sistema Linux e não está conseguindo abrir o link da reunião. Ixi. Caramba. Que estranho, cara. Lá na plataforma da Microsoft, não tem o download para Linux, não? Eu acho que deve ter. Agora o melhor para ele é usar o Teams Web. Inclusive eu estou no Teams Web aqui. Eu também. O Teams Web ele tá tendo um complôzinho aí. Só consegue utilizar no Edge. E no sistema Linux, eu não sei se dá para instalar o Edge. Então eu estou no Chrome aqui. Eu, particularmente, não consegui abrir, não. Nem no Firefox, nem no... Estranho. Eu estou aqui no Chrome usando aqui, numa boa. Inclusive, é a alternativa que eu uso para poder acessar. Vamos ver se ele consegue dar mais informações para a gente aqui. Qualquer coisa eu aciono o suporte para ele. Então, bora fechar aqui no Magazine Luiza. Ó, então, Magazine Luiza, que verdinho serviço de TI, o que é azul negócio, né? A Magazine Luiza, que eu falei para vocês, né, do processo de transformação digital deles lá, eles investiram bastante, né, nessa plataforma de vendas online aí, né? Esse marketplace deles, tá? Vou até colocar aqui o marketplace.
Não, isso é só no mercado. A gente pode levar as moedas lá, né? Aí a máquina ela faz o processo aqui para terminar. E depois ela dá mais os 2. Olha que nome bonito. E aí vamos pensar, isso aqui é um serviço de TI. Tá? Essa plataforma de vendas online é um grande serviço de TI. Né? E aí pergunto a vocês, quais são as saídas dessa plataforma de vendas online? O que ela produz quando ela é executada? Quem chuta aí? Alcance, professor? Alcance? Ó, foi executada uma venda lá na plataforma de vendas online. Qual é a saída, né? Vou colocar aqui, ó, vendas em formato digital. É uma plataforma onde os clientes se conectam, pesquisam por produtos, encontram produtos, independente de quem é a empresa que está vendendo, né? E aí ele achou o produto legal, o valor legal, as condições de pagamento legal, ele vai lá e faz uma compra. E aí o que se caracteriza numa compra, né? Você tem ali a conexão de um cliente com um fornecedor em torno de um produto e um pagamento, né? E tudo isso em formato digital. Então a gente pode simplificar bastante que a saída, né, da plataforma de vendas online são vendas em formato digital. Concorda? Sim, senhor. Né? E aí agora, qual que é o resultado de negócio almejado lá pelo negócio do Magazine Luiza? Aumento de faturamento? Isso aí, ó, faturamento. Faturamento. Então, a gente tem que a plataforma de vendas online, que é um serviço de TI, produz saídas que são vendas em formato digital, que habilitam o faturamento da organização. Tá? Então, é esse tipo de análise que a gente precisa ter em mente para poder saber, né, se o serviço gera valor ou não. Então, quando você perguntar para o board lá da Magazine Luiza, né, quando você for demonstrar se o serviço de TI gera valor ou não, não vai adiantar você chegar lá e falar para eles assim, ó, board, o negócio é o seguinte, nosso serviço é altamente relevante e ele ficou disponível 99,01% do tempo. O pessoal vai olhar assim, bom, eu não sei dizer se o serviço de TI ficar disponível 99,01% do tempo é bom. Eu sei o quê? E na Black Friday a gente teve problemas de funcionamento do serviço de TI e a gente deixou de faturar X milhões. Tá vendo como é que o negócio olha? O quanto o serviço de TI habilita o alcance do resultado de negócio da organização. Tá? E aí, para você demonstrar que o serviço gera valor, você tem que traduzir o seguinte, ó, o nosso serviço produz, né, tantas vendas em formato digital por dia, e essas vendas habilitam X% do faturamento da organização. E você pode até transformar depois em termos de disponibilidade, né? Cada minuto de disponibilidade da plataforma de vendas online do Magazine Luiza habilita, sei lá, R$1.000 de faturamento, cada minuto. R$1.000 de faturamento, né? E aí, na hora que você for conversar com o negócio, você fala, olha, infelizmente, mês passado a gente ficou, vamos colocar aqui, 60 minutos sem disponível, que é um tempo muito pequeno, né? Então vamos colocar 10 horas, né? 10 horas dão 600 minutos. Então a gente deixou de faturar 6 milhões, né? 6 milhões, não, 600 mil reais nessa conta aqui de pedaço de pão aqui, de pedaço de papel de padaria, né? Então, ó, fiquei 600 minutos indisponível, deixei de faturar 600 mil reais para a organização.
E aí, na hora que você for pedir recurso para poder melhorar a plataforma de vendas online, o pessoal vai ponderar, vai falar, poxa, a gente precisa investir mais na plataforma, porque ela ficou indisponível 600 minutos, foram 600 mil reais que a gente deixou de faturar. A gente não quer deixar mais de faturar 600 mil reais, não. E aí estou chutando a cifra por baixo, né? Já pensou se a cifra for grande? Esses 600 minutos se desdobrarem em 6 milhões de faturamentos perdidos? Então, está vendo a importância de eu identificar quais são as saídas do serviço de TI e como essas saídas habilitam o resultado de negócio? Sim, sim, sim. Ficou claro. Beleza, então é isso. Bom, já são 8 horas e 9 minutos. Deixa eu ver como é que tá a treta aqui com o Joaquim. Eu vou passar o contato dele aqui. Ele está no grupo? Sim, tá no grupo, professor. Tá. Ele está no grupo e ele está acompanhando o chat também. Tá. Eu vou agora no intervalo aqui, vou pedir para ele conversar com o Rafa lá para poder resolver essa questão do suporte, tá bom? Pessoal, vamos lá. Daqui 15, 20 minutinhos a gente está de volta aí. Aproveita para se colocar de pé, oxigenar o cérebro e já a gente volta. Show. Até já, Ok, já. professor. Tranquilo. A gente pode dar batatinha. É. Mano. Não só o dedo, tá na frente, Camila. Descobrimos um complexo. Papai, olha a bota do brinquedo, eu quero. Ah, Lindsay, você pode pegar, as coisas tá acabando mesmo. Papai, também quero um sabonete bucal, olha. Não, senhora, isso aí é muito caro. Você acha caro? Caro você Dona Eleni, meu sonho é almoçar na sua casa. Vou deixar essa indireta aqui pra você, que é só você me convidar. Se você ama doce, vem comigo. A mãe da Sara te manda um beijo, melhoras, que você fique boa logo logo. Todo mundo pergunta
da Nanô, todo mundo quer saber da Nanô, como a Nanô é fofa, cadê a Nanô, como ela tá se sentindo bem. A Nanô é fofa, a Nanô é legal, a Nanô é querida. Mãe, dá tia cuidar, vai ser dia de casa. Filha, de nada. De não ir na escola! Tchum, tchá, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchá. Quer ir na escola? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Ai, tá na pausa. Já passou de levar o animal? Não, vai demorar. Vamos esperar você voltar.